Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui para iniciar mais um momento de estudo, de reflexão na Palavra de Deus, na nossa série Restauração. E comigo para esse momento, Pastor Marcelo. Olá queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a nossa vida. Que bom que nós estamos aqui para meditar mais um pouco na Palavra de Deus. Essa série tão importante que fala sobre restauração, sobre cura, sobre transformação, uma série tão abençoadora, né? Então é importante que você assista ela toda. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, terminou de assistir ele, volta, assiste os outros, vai abençoar a sua vida. Compartilha isso com outras pessoas, curte aí, né? E isso é muito importante, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E também vai lá no canal da igreja, né, no YouTube, Família 3IPI, acessa lá as playlists e tem séries lá abençoadoras. Assista todas as séries, elas são tremendas, vão abençoar a sua vida e a vida daqueles com quem você compartilhar, tá bom? A gente acredita que você vai fazer isso, tá bom? Amém. É isso aí, aproveita o conteúdo e seja um disseminador de boas novas, né? Vai plantar boa semente. Bom, vamos orar para começar, pastor. Eu faço uma oração e depois você lê o texto, pode ser? Querido Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, pelo dom da vida, Senhor, por termos conhecido a Tua graça, a Tua liberdade, Deus, por um dia termos sido restaurados por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que em nome de Jesus essa palavra, esse tempo de estudo, Senhor, seja também fonte de inspiração, de transformação e restauração na vida das pessoas, ó Pai. Não por nós, mas pela Tua Palavra, Pai, porque a Tua Palavra tem esse poder e nós cremos, Senhor eterno, que estamos aqui cumprindo a Tua vontade. Que em nome de Jesus nós sejamos abençoados, todos aqueles que trabalham nesse material sejam abençoados e todos que estão assistindo, acompanhando, sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, queridos, vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5, vamos ler do versículo 21 até o versículo 24 e depois nós vamos ler um pouco mais à frente, tá bom? Diz assim o texto: Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E vamos agora no versículo 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, filho de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que a haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Amém. É a história da ressurreição da filha de Jairo, né? Nessa série onde nós falamos sobre restauração.
e muitas vezes nós falamos da restauração da vida, a restauração da alegria, a restauração da fé. Hoje nós estamos falando aí de um episódio onde Jesus de fato restaura, né, ressuscita aquela menina, e é interessante que essa história se passa, e a gente até fez a leitura em duas partes, né, porque no meio dela tem uma interrupção, cura, né? Onde é narrada a cura da mulher com fluxo de sangue, história que a gente já contou, a história que a gente já conversou sobre ela no vídeo anterior. Só assistir o vídeo anterior que você vai completar o capítulo 5 de Marcos ali. E eu fico pensando nesse primeiro aspecto, né? O desespero do pai da menina, né? O desespero de Jairo, o chefe da sinagoga, que já estava com a sua filha possivelmente à beira da morte, com ela muito doente, e ele procura ajuda em Jesus Cristo, procura Cristo para trazer a cura para sua filha. Quando finalmente ele consegue a atenção do mestre, né? De repente ele é interrompido por uma outra pessoa que também tem uma necessidade grave, e Jesus para atender a outra pessoa. Eu fico imaginando o coração desse homem nesse intervalo, enquanto Jesus está conversando e curando a mulher com fluxo de sangue, né? O quanto deve ter ficado angustiado naquele momento, né? Essa história de Jairo, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela tem muitos aspectos de ensinamentos para nós, né? Começa contando quem era Jairo, né? Ele era um homem importante na comunidade. Ele era um dos líderes daquele povo. Ele era um dos chefes da sinagoga. Isso fazia dele um líder religioso. E o líder religioso, ele acaba sendo também um líder social, querendo ou não, né? Até porque, naquela época, hoje, infelizmente, não é tanto assim, mas naquela época a religiosidade, ela estava muito envolvida também com a vida social das pessoas. Não havia uma separação, né? Aqueles que serviam a Deus, eles serviam a Deus em tempo integral, né? Não havia uma separação de, como às vezes a gente vê hoje, assim, das pessoas levam uma vida durante a semana que não se parece com uma vida cristã. Não são todos, graças a Deus, mas muitas pessoas levam a vida que não se parece com uma vida de um discípulo ou uma discípula de Jesus, né? E num sentido triste da coisa mesmo, fazendo coisas que não deve fazer, fazendo coisas desonestas, fazendo coisas que são pecado e tal. E aos finais de semana se transformam num discípulo, numa discípula, vão à igreja e tal, né? Então faz uma diferenciação, é uma prática religiosa dissociada da vida cotidiana. E houve um tempo que isso não era assim. Então Jairo era um líder religioso, mas isso abrangia também a vida cotidiana das pessoas. E é interessante, Samuel, que muitas vezes a humildade, ela não caminha muito junto com posições de poder. As pessoas, quando ocupam alguma posição de poder, muitas dessas pessoas criam uma soberba. E alguns eram até humildes antes e deixam de ser humildes. Eram humildes no comportamento, mas a soberba já estava no coração, né? E elas entendem que alguém que ocupa uma posição tida como uma posição especial, uma posição superior, deve se comportar de maneira um tanto arrogante, um tanto soberba. Então, a humildade muitas vezes não combina muito com a posição. Humilhar-se, menos ainda. E Jairo, ele se humilha. Num sentido, talvez não para ele, prostrar-se aos pés de Jesus não é humilhação nenhuma. Mas se a pessoa levar em consideração esse tipo de comportamento e que, olha, ele é poderoso, ele é rico, ele não precisa se ajoelhar diante de ninguém, né? Então, Jesus era um líder popular.
Jairo era um líder da religião. E ele vai e se ajoelha aos pés de Jesus, chama Jesus de Senhor, reconhece o senhorio de Jesus. Então aí a gente já tem um grande exemplo, né? Para os que são soberbos. Não importa quem nós sejamos, todos nós devemos nos prostrar diante de Cristo. Não importa quem você seja, que homem você seja, que mulher seja, que lugar ocupe, todos devem prostrar-se diante de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Senhor e ninguém mais. Ninguém mais. Eu, quando me aproprio de um lugar como esse, eu estou querendo roubar para mim um lugar que não está sendo oferecido a mim. Senhor é Cristo. Senhor é Cristo. E infelizmente a gente vê pessoas, inclusive que se dizem servas de Deus, exigindo que outras pessoas as tratem como se fosse assim um semideus, né? Ridículo, é um comportamento ridículo. Ou pessoas que se consideram melhores do que as outras, dependendo da posição, do que fazem, da condição financeira, tudo um outro comportamento lamentável, lamentável. Até porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Então, se você não se dobrar diante de Jesus aqui, você se dobrará no dia do juízo final. Não há como escapar. A palavra vai se cumprir. Então é melhor já ir treinando. O quanto antes, melhor. Começa a treinar aqui, se prostrando aos pés de Cristo, para lá no dia do juízo, você já está craque em prostrar-se diante do Senhor, sabe? Já dá aquela prostrada bonita mesmo. Eu treinei tanto durante a vida, já fiz isso a vida toda, que eu vou dar uma prostrar bonito aqui aos pés do Senhor, sabe? Então Jairo já traz essa reflexão. Não importa quem você seja, não importa, mais do que não importa quem você seja, também não importa quem você acha que você seja. Você tem que se prostrar aos pés de Cristo, porque só Cristo é o Senhor. E Jairo fez isso. Sim. Né? Eu penso assim que pés de Cristo. Nessa situação, né, Jairo, no primeiro momento o que ele tem é um parecer, um diagnóstico a respeito da sua filha. Parece algo muito grave, que por fim leva ela à morte, mas o que ele tem de informação a respeito disso é uma situação muito grave. Uhum. E eu vejo muitas vezes isso acontecer, pegando esse gancho no que você está falando, né? A gente ter determinada posição, determinados status, que a gente acha que tudo está ao nosso alcance, resolver, fazer, determinar que aconteça e as coisas acontecerem. Jairo estava numa situação, a Bíblia não fala se ele teve, né, outras tentativas, se ele foi em médicos ou há quanto tempo ela estava doente assim, mas o que a gente tem como informação no texto, né, a primeira reação dele é a humildade, reconhecer que não está ao alcance dele e reconhecer que está ao alcance de Jesus. Não é porque ele, sendo poderoso, tendo influência, sendo um líder religioso, não pode fazer, que Jesus não pode. E eu vejo que às vezes isso a gente tem esse desgaste nas nossas situações, porque a gente tenta resolver alguma coisa e a gente chega num ponto que não consigo mais, não dá mais. Aí a gente faz aquela primeira, agora é só Deus, agora é só um milagre. Famoso só por Deus agora. Só por Deus. Como se antes eu tinha algo para fazer e seria só por mim, ou só pelas minhas forças, pela minha capacidade. Eu vejo isso na figura do jovem rico. Eu tenho lido bastante esse texto, refletido bastante sobre ele ultimamente. Quando ele chega para Jesus e fala, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Está ao meu alcance, tá... E Jairo tem uma atitude diferente, não de autonomia, mas de eu não consigo, não está ao meu alcance, mas Jesus pode. Pode. E ele vai, o que indica a história, outras pessoas vão com ele, né?
vão seguindo, vão acompanhando essa situação. Então há também ali um exemplo, um testemunho de humildade, de fé, de reconhecer que Jesus tem na sua fé, na sua crença, ele sabe que Jesus tem a capacidade que ele não tem. E interessante também que quando eu vejo Jairo prostrando-se diante de Jesus, fica para mim, Samuel, um sentimento muito forte de que as nossas urgências não são motivo para pular etapas. É grave a situação da família dele, é grave. A filha dele está de fato muito doente mesmo. Como você disse, a menina, ela veio a morrer. Ela morreu. Então, às vezes a gente acha que dependendo da urgência da nossa situação, determinadas etapas podem ser puladas, porque é assim que a gente faz nas relações humanas. Essa vida acelerada, essa vida cheia de urgência que a gente vive, nos leva a ficar buscando a maneira mais fácil de fazer todas as coisas. E aí, todas as etapas que a gente pode pular, a gente pula, porque a gente está em busca apenas do objeto final, né? Então a gente pula etapas nas amizades, a gente pula etapas nos negócios, a gente pula etapas nos relacionamentos que vão se transformar em casamento, a gente pula etapa nos casamentos que vão se transformar em divórcio depois, né? Então nós estamos na nossa vida pulando etapas, né? Dependendo da gravidade, da urgência que a gente dá para determinados assuntos, então vamos direto pro ponto final, né? Vamos direto pro assunto, pulando etapas, né? E Jairo conta que na relação com Deus não se pula etapas, né? Que por mais urgente que seja a nossa situação, é preciso se aproximar diante de Deus com reverência, com respeito, prostrando-se, né? Humilhando-se diante do Senhor, né? Talvez, se Jairo já chegasse berrando, as pessoas, não, mas é porque a filha dele está muito doente, né, gente? Tem que compreender. Então as pessoas estão sempre querendo uma compreensão para pular etapas. Sempre tendo uma justificativa. E aí também a gente quer pular etapas na nossa relação com Deus, dizendo que Deus sabe de todas as coisas. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas e tal. Deus conhece meu coração. Samuel, eu entendo que Jesus tinha uma vida mais corrida que a nossa. Com certeza. Para mim, a agenda de Jesus era muito mais cheia de coisas do que a nossa. Ele teve 3 anos para exercer um ministério de salvar toda uma criação. Meu Deus. Então, Jesus sempre estava cercado por milhares de pessoas. A agenda de Jesus era cheia. Ele entrava num lugar, as pessoas cercavam a casa. Ele acordava, as pessoas estavam na porta da casa de manhã. Ele ia atravessar um lago para dormir do outro lado. Quando chegava do outro lado, as pessoas estavam lá. A agenda de Jesus era concorridíssima. Da hora que ele acordava até a madrugada, quando ele ia dormir, a agenda de Jesus era muito concorrida. Jesus tinha muito mais coisa para fazer do que eu e você. Mas Jesus nunca pulou etapas. Nunca pulou etapas. Nunca usou esse argumento. Não. Ele separava o tempo de oração, né? Então, Jesus não usava como desculpa algo no sentido de eu não vou para o monte orar porque amanhã eu vou acordar cedo, esse povo já vai estar aqui, eu tenho que, né? Eu vou dormir. Não, Deus sabe, o Senhor está vendo aqui a minha correria, a minha agenda, a minha vida, a minha urgência, as minhas coisas. Ele já está sabendo, então eu acordo amanhã cedo, tu sabes, né? E vai embora. Jairo conta também que na vida com Deus não se deve pular etapas, não dá certo. Existe um tempo, esse tempo é muito mais... ele é exato, é o tempo preciso e, como você falou, né, a nossa urgência, a nossa expectativa de resolução, de resposta é uma e a gente tem essa perspectiva porque, de fato,
vivemos situações graves e como era o caso da história, mas Deus constrói as coisas, né? Deus tem... E o interessante dessa história é isso, né? Esse tempo, desde o primeiro contato com Jairo, Jesus ouve a sua súplica, é interrompido, tem uma outra situação que precisa também da atenção de Jesus, e nisso tudo eu já vejo Jairo sendo tratado, né? O personagem alvo da ressurreição é a filha, né? Mas eu já vejo Jairo sendo tratado ali desde o princípio, na tratativa com Jesus, na forma como Jesus o recebe durante esse tempo. E a gente vai ver que depois, né, logo que passa esse trecho da história onde Jesus tem um contato com aquela mulher, e Jairo continua ali, talvez ali como agora espectador do outro milagre, do milagre alheio, né? Rapaz do céu. E os outros chegam falando, Jairo, agora não precisa mais incomodar o mestre. Eu fico imaginando esse homem. Caramba, cara. Tava tudo dando certo, né? Tava tudo dando certo. Ele foi, ele se humilhou, ele falou com Jesus. Jesus veio na minha casa, Jesus falou, eu vou, vamos lá. E eu fico imaginando Jairo, rapaz, saindo na frente num passo acelerado. Minha filha está prestes a morrer. Então, imaginando Jairo num passo acelerado, acelerou o passo. Né? Eu imagino aquele homem puxando a fila, conduzindo a comitiva, né? E vai, de repente... Quem me tocou? Que é a história que você vai ver no vídeo anterior da cura da mulher. Quem me tocou? Opa, peraí, para tudo. Jesus falando, né? Quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E os discípulos, tá todo mundo te tocando, Senhor, peraí, tá... Jairo... Agora ele vai querer descobrir quem que encostou nele nessa multidão. Não, tava tudo dando certo. E surge aquela mulher, né? Talvez essa mulher não podia ter tocado nas vestes de Jesus na volta, tinha que ser na ida, né? E o que fazer, né? E também o que fazer quando a gente começa a fazer algo e começa a dar certo, né? Os primeiros passos que a gente vai dando, eles vão dando certo. De repente trava, Samuel. Não vai nem para frente nem para trás, fica parado, né? E a gente fica como espectador das coisas que estão acontecendo à nossa volta, mas com algo fazendo o nosso coração ferver de preocupação, de medo e de uma série de outras coisas mais, né? Aquela sensação que a gente tem de se isso não for resolvido agora, não vai ser resolvido nunca mais. E aí ele espera, eu fico imaginando ele esperando ali, Jesus, né, olhando no relógio de sol dele. Vai, filha, dá o testemunho. E aí chega a catastrófica notícia de que a filha dele morreu. Né? E os homens chegam lá da casa dele, versículo 35, enquanto a mulher ainda estava dando testemunho, estava ouvindo o testemunho da mulher, e chegam lá aqueles homens, talvez cheguem por trás dele, cutuca ele, Jairo, sua filha morreu. Não precisa importunar mais Jesus, que sua filha morreu. Samuel do céu. Caramba, Imagina. Essa notícia bombástica. Voltando nesse ponto, né? Ele tava tudo dando certo. De repente, puxa, enroscou. Aí você se torna um espectador e imagino começa essa questão. E agora, o testemunho dela, Deus curou, Jesus a curou, ela foi curada pelo toque. E talvez um momento ali de ter alguma expectativa, né? É isso, eu tô no lugar certo, Jesus acabou de curar outra pessoa, vai acontecer comigo. E esse furacão de emoções, né? De repente está ali, tá tudo dando certo, um milagre aconteceu na sua frente e chega uma notícia
tão devastadora como essa, né? Eu me lembro... E a situação, a mente desse homem, Não. o que estava se passando, né? Rapaz, eu me lembro uma situação que nós passamos. A Litéia, uma vez, ela foi fazer ligaram para ela, ela trabalhava num lugar, saiu, e ligaram para ela, convidando ela para participar de um processo seletivo numa cidade aqui perto. Ligaram e convidaram, ela foi bem na prova, rapaz, ela ficou em primeiro lugar na prova. Não era um concurso, era um processo seletivo. Aí ligaram, olha, você foi bem, tal, não sei o que, traz documentação, você vai ser contratada, tal, não sei o que. Fomos lá no lugar, assinou os papéis, entregou os documentos, agora você só vai no banco e abrir a conta e volta aqui para passar o número da conta. Está contratada, o documento está lá. Fomos ao banco, abrimos a conta, tudo, ela volta no lugar. Quando ela volta no lugar, dizem que ela não seria contratada mais, porque a filha de quem mandava diz que quem seria contratada seria uma amiga dela, que foi mal no processo seletivo, mas que era a amiga dela que ia ser contratada. E cancelou a contratação ali. Com tudo pronto. E a gente volta, tudo pronto, a gente volta para casa arrasado. Pouco tempo depois, não muito tempo depois, ela foi fazer uma entrevista, um processo seletivo num outro lugar. Foi bem também. E a expectativa, então, agora Deus há de abençoar, né? Deus fechou aquela, sabe aquela coisa? Não, Deus fechou aquela porta porque abriu uma janela e tal, tá porteira. E aí ficou. E aí veio a notícia que ela estava para ser contratada, mas quem ia ser contratada na realidade era a prima da moça que fez o processo seletivo. Meu Deus. Cara do céu. Aí travou, parou, né? Aí, não sei, uma semana, 10 dias depois, a mulher liga para ela. Você ainda quer a vaga? Porque uma outra pessoa pediu para sair daqui. A gente não tem tempo para fazer um novo processo seletivo. Você já estava bem aqui. Você aceita ser contratada agora? E aí ela, claro, aceitou, né? Não vamos... Não, menos, né? Como diz o outro, menos. Menos. Né? Mas trava, cara. Trava. Você fica cheio de expectativas. Você fica cheio de esperança. Você, quando vê as coisas se movimentarem, o seu coração se enche de alegria. Se enche de alegria. Quando Jesus está agindo a seu favor, seu coração se enche de alegria. E essa alegria, de repente, é tomada. É muito dolorido. É muito dolorido. É uma situação que mistura, né, a frustração com a impotência de não poder fazer nada, expectativas que foram geradas, que foram criadas, que de repente não vão ser alcançadas. E na situação de Jairo, né, a gente vê ali ele vivendo esse turbilhão, né, de emoções e frustração, expectativa. De repente a notícia, né, de que não precisa mais aqui importunar o mestre, sua filha já morreu. Não tem o que fazer. E é interessante que ele recebe essa informação, né, das pessoas que estavam ali acompanhando, que conheciam o seu caso, sua história. Acredito que pessoas em quem ele confiava, né, que estavam ali junto com ele. E Jesus escuta isso, né, e aí vem a palavra de Jesus, né? Não, pode ficar tranquilo. Então, olha que movimento, que montanha-russa. Jesus fala duas coisas para Jairo, né? Quer dizer, Jesus, primeiro que Jesus não deu muita bola para o que eles estavam dizendo, né? Uma outra versão diz assim, Jesus não prestou muita atenção no que eles estavam falando. Não deu valor, né? E Jesus disse duas coisas para Jairo. Uma, não temas, não tenha medo.
só sua filha que morreu. Só isso. Não tenha medo. E a segunda, continua crendo. Quer dizer, mas Jesus, eu criei, eu fiz tudo que minha fé manda fazer. Eu fiz tudo que minha fé manda fazer. Mas a partir daqui, a minha fé não alcança mais, porque ele deixa bem claro que ele acreditava no poder de Jesus de curar uma enfermidade. Se o Senhor for lá na minha casa e impor as mãos sobre ela, vai ser curada, né? Agora, Jairo nunca tinha visto Jesus ressuscitar uma pessoa morta. E aí eu me lembro quando Paulo escreve dizendo assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Né? De que a nossa imaginação não contempla a grandiosidade do poder de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente. Quer dizer, Jairo experimentou na vida dele de que Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que ele estava pedindo. Ou seja, se sua filha for curada, né, você vai ter uma experiência maravilhosa. Mas sua filha ressuscitar é uma experiência que é inimaginável isso acontecer. E é interessante isso. Jairo tem uma expectativa, e a gente, eu pelo menos tenho essa impressão, Jairo é um homem de fé verdadeira. Mas ainda assim, tudo que nós podemos imaginar, pensar, todas as pessoas que a gente tem que admira, que são pessoas de fé, com uma relação muito íntima com Deus, Deus pode fazer muito mais do que até essas pessoas podem esperar, crer e ter fé. Jesus não aumenta a fé apenas daqueles que estão fracos na fé. Jesus aumenta a fé até daqueles que estão firmes na fé. Sim, sim. E aí tem uma coisa interessante que sempre que eu leio esse texto eu penso. O fato de que Jesus leva com ele, não todas as pessoas que estavam ali, mas a Bíblia diz que ele leva Jairo e 3 dos discípulos até a casa. Quando chega na casa ele encontra uma situação, imagino que todos ali entristecidos e tal, e Jesus usa a expressão, né, ela apenas dorme. E isso vira motivo ali de risos das pessoas. E mais uma vez, Jesus não permite que os outros se aproximem. Jesus está trabalhando ali na fé, no coração. Eu entendo que muito especificamente dos pais, né, de Jairo e dos discípulos que estão acompanhando ele nessa situação. E eu fico imaginando as pessoas que duvidaram, por algum motivo riram, quando Jesus disse que ela apenas dormia. O quanto eles perderam de ver o milagre, de ter a sua fé naquele momento ainda mais fortalecida, né? O que Jairo esperava muito de Deus, a cura, né? Esperava de Jesus Cristo a cura. Talvez as outras pessoas, quando Jairo foi para lá, eles já falaram, poxa, Jairo vai perder a viagem. Já não esperavam nem pela cura. E Jesus vem e faz algo extraordinário, surpreendente, muito maior do que a maior fé que tinha naquele lugar. Que a maioria das pessoas não viram. O Salmo 1, ele diz lá, bem-aventurado aqueles que não ouvem maus conselhos, não fazem más companhias, né? E eles assim, não se assentam na roda dos escarnecedores. Algumas traduções traduzem, eles não se assentam na roda daqueles que zombam de Deus. Que zombam de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, Samuel, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você não vê Jesus fazendo questão de se mostrar poderoso para os escarnecedores. De provar que os outros estão errados a respeito. Eles são escarnecedores, vão mostrar para eles, para calar a boca deles. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com o coração que tem fé. Então, a gente vê isso, quer dizer, a gente vê um retrato disso porque a mulher foi curada tocando em Jesus. E os discípulos diziam, quem foi que tocou? Todo mundo te tocou. Todo mundo tocou, mas só uma mulher foi curada. Por que aquelas outras pessoas não foram curadas?
Depois, quando chega lá na casa de Jairo, as pessoas estão chorando lá, mas quando Jesus fala que a menina não morreu, eles começam a fazer piada. Ué, que tristeza é essa que imediatamente você faz piada e zomba de Jesus? Quer dizer, aqueles que tocaram em Jesus não foram curados? Tiveram a sua oportunidade? Então já não tinha nenhum motivo para ir na casa de Jairo. Aqueles que estavam lá dentro da casa de Jairo, quando Jesus conversou com eles, ao invés deles, oh, glória a Deus, oh, aleluia, o Senhor é tremendo. Não, eles escarneceram. Eles escarneceram. Então nem aqueles que tocaram em Jesus sem fé e não foram curados, e nem aqueles que zombaram de Jesus ficaram perto. Perderam uma oportunidade gigantesca. Uma grande oportunidade, né? Então, zombadores de Deus, escarnecedores de Deus, aqueles que desconfiam de Deus, a desconfiança deles permanece, viu? E Jesus propõe isso para Jairo. Fica na fé. Fica na fé. Não deixa o medo superar a sua fé. Porque, Samuel, eu fico pensando assim, o que restava para Jairo? Bom, Jairo, você tem duas alternativas, meu querido. Ou você permanece acreditando em Jesus, ou você permanece na fé, ou você se entrega para o abismo. Desiste. Não tem meio termo no caso de Jairo. Ou você se afunda no abismo da tristeza, da agonia, da dor, do sofrimento, ou você continua acreditando nesse Jesus que está dizendo para você, eu sou poderoso para fazer mais do que você acredita, mais do que você pensa. Eu vejo muito Jesus dizendo para Jairo assim, Jairo, não vai para o lado desses caras. Eles já estão no abismo. Um abismo chama outro abismo. Eles não têm fé, estão aqui, não foram curados, nada aconteceu com eles, a moça foi curada. Mesmo assim, eles estão aqui, ó, fazendo chacota, fazendo piada. Quer dizer, não vai para o lado dessas pessoas. Nem que a piada vire você. Quer dizer, Jairo ali do lado de Jesus virou piada também. Olha, juízo. Olha que coisa. Ele e a mulher foram com outro tonto lá para dentro. Lá. Eu prefiro ser piada ao lado de Cristo do que elogiado pelos escarnecedores. Amor. É melhor ser piada ao lado de Cristo do que ser amigo dos escarnecedores. Mesmo porque quem verá o milagre, quem experimentará o milagre, experimentará algo muito melhor, muito maior do que os zombadores, os escarnecedores, aqueles que apontam o dedo, criticam, tiram sarro. Eu gostei muito do que você falou, né? Que Jesus, ele não está preocupado em provar o seu poder, provar a sua capacidade para aqueles que não creem, mas com aqueles que creem, que a Bíblia diz, quando Jesus ora, né? Por todos aqueles a quem o Pai me deu, todos aqueles que foram dados por Deus para que Cristo morresse por eles. Com esses, Jesus está cuidando, desses Jesus está alimentando a fé. Por isso, essa fala de Jesus para Jairo, né? Não tema, continue crendo. Muitas vezes, para nós, a nossa história de restauração começa com Jesus nos dizendo isso numa situação que nós estamos prestes a desistir, que as circunstâncias que já eram ruins se tornaram ainda piores. E Jesus vira para nós e olha, eu estou cuidando de você. Não tema, não deixa o medo, não deixa essas vozes ao redor tomarem conta da sua mente, do seu coração e a sua fé ser enfraquecida. Ouça a mim. Ali Jairo tinha a oportunidade de ouvir muitas pessoas, não sei quantas, mas várias pessoas dizendo coisas negativas, ou ouviu o que Jesus estava dizendo para ele. Eu estou aqui. Creia. Não tenha medo. Creia.
é muito mais fácil ouvir a multidão, né? Porque os argumentos, as reflexões, parece tudo muito mais lógico, mas a fé é muito mais do que isso. E crer, Samuel, crer muitas vezes não significa não ser alienado, né? Não ter suas dificuldades, né, suas angústias. Por quê? Porque Jesus não falou para aquele homem: Jairo, eu vou ressuscitar sua filha, meu querido. Jesus não falou isso para ele. Jesus falou para ele: creia, continua crendo. E foi para a casa de Jairo. E eu fico imaginando esse caminho, Samuel. Quer dizer, Jairo crendo, mas eu imagino que o coração apertado. O que é que ele vai fazer? Ele vai nos consolar? Ele vai nos curar dessa dor agora? Quer dizer, Jesus não falou para Jairo o que ia fazer. Nem sempre Deus deixa claro para nós o que vai fazer. Aliás, na maioria das vezes, vamos falar a verdade. Raras as vezes que a gente tem muito claro, né? São raras as vezes que Deus deixa claro o que vai fazer. E ele apenas diz: eu farei. Eu farei. Continua crendo. Então aquela caminhada, eu fico imaginando uma caminhada de um coração apertado. Sim. O que é que ele vai fazer? Quer dizer, quando Jesus ressuscitou a menina, diz que eles ficaram tomados de espanto, de grande espanto, ou seja, eles não esperavam aquilo. Por mais que estivessem ali crendo em Jesus, mas não esperavam. Não esperavam por isso, né? É claro que eles devem ter tido o seu ápice de alegria, de felicidade naquele momento. Mas o coração apertou. Sim. O coração apertou. E é interessante pensar nisso, né? Grandes histórias de restauração como essa que nós estamos vendo, tem ali o seu momento, né? De grande dor, de incerteza, o que vai acontecer, mas vários desses personagens que nós estamos olhando, nós temos visto o testemunho de fé, o testemunho de continuar crendo. E a história de Jairo é espetacular nisso, né? Ele estava crendo em Jesus. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei, só vou levar ele para casa agora. E ele me mandou crer. E de repente eles ficam atônitos, né? Eles ficam surpresos com o que Jesus faz. E eles apenas creram que Jesus poderia fazer algo. Que coisa maravilhosa, poder ver essa fé tendo frutos, né? Então, e aí fica algo muito tremendo assim para mim, sabe? Que assim, eu pedi algo para Deus. Eu pedi algo para Deus. As coisas caminharam. No meio do caminho as coisas travaram. E nesse travamento ficou claro que a partir daquele momento as coisas não iriam acontecer mais da maneira como eu pedi. Por quê? Porque aquilo que eu havia pedido já não tem mais como acontecer da maneira como eu pedi. E então resta essa situação de Jairo, né? Quer dizer, eu fui pedir para ele curar minha filha morreu. E agora ele está dizendo para eu continuar crendo nele. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não tenho mais ideia do que ele vai fazer, porque a maneira como eu pedi já não dá mais para acontecer. Mas eu creio que ele vai fazer algo bom. A minha primeira expectativa eu sei que já não é mais possível. Mas mesmo assim... Mas ainda assim eu acredito que ele vai fazer algo bom. E a história termina, né, com a ressurreição da menina. E é claro, nós cremos nisso, uma ressurreição no sentido literal da palavra, uma menina que estava morta e volta a ter a vida. Mas eu imagino, indo um pouco além, né, pensando como a gente sempre fala, expandindo o pensamento,
a restauração da alegria daquele homem, Nossa. a restauração ou a confirmação da convicção de que Jesus tem poder para salvar, o fruto de toda aquela angústia, aquele sentimento, aquela indas e vindas do que estava acontecendo naquela história, de repente um final tremendo que restaura a vida da filha, a alegria daquele homem, a alegria do lar. Os discípulos, testemunhas de tudo isso, imagina eles acompanhando essa história, eu já achava que Jesus era poderoso para curar, para libertar os cativos, e de repente agora eu estou vendo ele ressuscitar. Olha que coisa mais tremenda. Mas mais uma vez, né, estavam naquele momento aqueles que tinham fé, aqueles que criam. Não sabemos exatamente o que cada um deles esperava, mas eles criam que Jesus podia fazer algo mais. Tem um cântico do Ademar de Barros que ele ilustra o final do livro de Jó, né? Quando Jó fala para Deus, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora é de contigo andar, né? Eu acho bonito esse cântico, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então Jairo experimentou isso na vida dele, né? Eu podia cantar essa música para Jesus. Eu fui até o Senhor porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora literalmente de contigo andar. Que bênção. E aqueles que andam, que vão além do crer em Cristo porque ouviram falar, mas ultrapassa o ouvir falar para com Ele andar, experimentam nas suas vidas coisas tremendas. Amém. Que a gente possa ser esses. Amém. Que experimentam e conhecem a Cristo de com Ele andar. Né? Amém. Pastor, você encerra com uma oração pra gente? Ó Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome santo, ó Pai. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, fortalece a nossa fé, ó Deus, para que permaneçamos firmes no Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. E que seja assim conosco também, ó Deus. Que um dia te conhecemos de ouvir falar, mas agora o conhecemos de contigo andar. E que coisas tremendas do Senhor aconteçam nas nossas vidas, nas nossas histórias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Queridos, muito obrigado. Até o próximo encontro. Deus nos abençoe. Obrigado, pessoal, e esperamos você para o próximo. Até lá. Então vou ler aqui o Evangelho de Marcos no capítulo 5. Falei, Evangelho, cara? Eu quase que eu estava segurando, falei, não, ele corrigiu, vou ficar sério aqui. Bom, então nós vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, também não precisa não. Evangelho. Ô Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Opa, eu errei até o nome de Jesus. Né? Depois você vai assistir domingo, você vai ver que essas coisas tudo não vão estar lá. Só vai estar o filé.